Salve com muita alegria, família Ciente. Que bom estar com você novamente aqui em mais uma aula do estudo do Livro dos Espíritos. Como sempre, comentamos com vocês, nós temos aqui um material pronto, onde nós temos os títulos em preto, as perguntas em vermelho, as respostas dos espíritos em azul, e quando tem algum comentário de Kardec, ele vai estar em verde, tá? Hoje, aí, excepcionalmente, nós estamos com um problema técnico lá com a Vânia, então eu vou fazer a leitura, e caso ela queira fazer algum comentário, ela está sem câmera, mas ela faz baseado no que ela pedir para a gente aqui, beleza? Deem aí boas-vindas para todo mundo e vamos em frente, por favor. Olá, família Ciente, boas-vindas. Para você que está chegando agora, aqui no canal Conversando sobre a Espiritualidade, espero que você goste, que você acompanhe o estudo e também todos os nossos vídeos. Seja bem-vindo. Boa noite. Vocês vão ficar sem a minha linda imagem, mas tudo bem. Tem a do William e da Andréia, que já está bom demais, né? Uma boa noite a todos. Bom estudo! É uma pena, porque a gente gosta muito de olhar para você, mas vamos lá. Então, dando sequência ao estudo, conforme a gente terminou na última aula, a gente falou sobre a pergunta 67. Então, nós vamos dar sequência agora à pergunta 68, no item A Vida e a Morte. Pergunta 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Resposta dos espíritos: esgotamento dos órgãos. Como eu mencionei já nas últimas aulas, tem respostas dos espíritos para Kardec que são bastante diretas, né? Mostrando até que eles não querem esticar muito o assunto. Item A da pergunta 68. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Resposta: sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Pergunta 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? Resposta: o coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Eu acho que aqui é um ponto bem interessante, né? Porque sempre se fala, né, que existe a morte quando para o coração, né? Na verdade, existem outros órgãos, né? O cérebro, os pulmões, enfim. Eu acho que isso aí vale um comentário, né? Coisa linda do mundo. Sim, existem outros órgãos que são essenciais para que a vida aconteça, né? Dando sequência, então, pergunta 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Resposta: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu, ou de onde saiu. E aqui, como a gente já falou, em verde está o comentário de Kardec. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, os quais aurem da fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, no caso de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. É mais ou menos aquela história, né? Do pó vieste ao pó voltarás, né? Só que aqui deixa claro que o que fica no pó é só a carne, né? É só aquilo que fica na terra, digamos assim. O espírito liberta, ele vai passear, ele vai fazer outras coisas, né? Ele desencarna. Continuando a explicação de Kardec, mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando dessa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com o relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo novamente a andar. No aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho,
como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há... William, Oi. eu achei interessante tudo isso, e a gente começa a analisar, William, apesar dele não ter terminado de falar ali, mas lembra que ele estava falando que outros seres de outros lugares são diferentes, cada um é de um lugar, e você vê que tudo se transforma, tudo muda, sempre com o princípio vital. Se a máquina não tiver funcionando direito, o fluido vital se afasta, né? E a máquina se transforma em outros elementos que não são visíveis, que são os micróbios, as bactérias, tudo mais, né? O corpo se transforma, eles não são visíveis, mas ele se transforma. Então, tudo na vida é aproveitado, isso é muito interessante. E eu acredito que cada lugar, cada planeta, cada ser, né, de outros lugares, talvez sejam da mesma maneira, né? Não sei, mas eu acho interessante essa maneira de falar. Sem dúvida, eu acho que tem tudo a ver e cada corpo, né, ou cada planeta vai ter a sua realidade corpórea, ao passo que o espírito ele não se apega a um planeta especificamente, ele está livre para poder andar pelos orbes todos do universo. Continuando o que Kardec fala aqui, alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para algum, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo ao que tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Isso é bem interessante. Como é que é isso aí? O fluido vital se transmite do indivíduo a outro? Será que não seria transfusão de sangue? Não sei. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos? E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se? Vamos ver a próxima pergunta, de repente. Eu acho que tem a ver com transfusão de sangue, como disse André, mas vamos ver a próxima. Inteligência e instinto. A inteligência é atributo do princípio vital? Pergunta. Resposta. Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto o corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. É interessante, porque você veja, o princípio vital, que é o que ele fala aqui na pergunta anterior, ó. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Então, quer dizer, o princípio vital está no corpo. Então, tem tudo a ver, eu acho que é realmente o que a Andrea falou. Dando sequência aqui no entendimento de Kardec, a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Podem distinguir-se assim: 1. Os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos.
2. Os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E 3. Os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Então, são exatamente as coisas que nós temos aqui na Terra. Você pode ter os minerais, os vegetais, os animais inteligentes, né? Que é o homem. Confere, vocês entendem dessa forma também? Eu entendo dessa forma também. Tudo bem, é isso mesmo, está perfeito. Dando sequência aqui, qual a fonte da inteligência? Pergunta 72. Já o dissemos, a inteligência universal. Item A da pergunta 72. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Resposta. Isso não passa de simples comparação. Todavia, inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar e esta, por enquanto, é desse número. Desculpa, eu não entendi essa resposta do item A, não. Na verdade, ele está dizendo que desse número, quer dizer, dessa explicação que ele disse agora. Eu também não assimilo o princípio da vida material. Cada ser tira uma porção de inteligência da vida universal. Não, eu acho que da fonte universal, não. Porque eu acho que a gente ainda não entende a fonte universal. A gente tira um pouco dessa fonte universal para a gente viver e para formar inteligência. Quando ele fala de individualidade moral, eu entendo que ele está dizendo aqui das experiências adquiridas e do exercício do seu livre-arbítrio. Então, ele está dizendo que não é uma inteligência simplesmente que se transfere da fonte universal para a pessoa. É o desenvolvimento individual. Isso, então, você vê, aí ele pergunta, e tira e assimila o princípio da vida material? Não, não é assim. A fonte universal, ela está para todos, ela está em tudo, e o ser humano utiliza aquilo que ela precisa, que o ser humano precisa para viver, ou a planta, mas na parte de inteligência, dizer que nós vamos tirar a inteligência da fonte universal, não. A gente não tem condições nem de saber que fonte universal, qual é. Muito bem. Bom, eu acho que a próxima pergunta, eu estava lendo aqui, acho que dá uma certa explicação. Pergunta 73. O instinto independe da inteligência? Resposta, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Quando a gente fala de instinto, a gente pensa lá, né, naquela pirâmide das necessidades de Maslow, né? Que é a base da pirâmide de Maslow é o instinto. Na verdade, o que eu entendo que ele quer dizer que o instinto é o precursor da inteligência mais apurada. Ele é o processo já de inteligência em desenvolvimento. Eu entendo que o instinto, né? Quando a gente fala de instinto, a gente fala, acho que, de 5 pontos, de 5 coisas, né? Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso fazer as minhas necessidades fisiológicas, eu preciso me reproduzir e eu preciso respirar. Não nessa ordem, mas, enfim, acho que deu para entender. Não, eu acho que a inteligência, não, ali eu acho que instinto já vai mais até pelo instinto de sobrevivência. Todo ser vivo. A planta tem o seu instinto de sobrevivência. Tanto que muitas plantas, quando elas estão mais ou menos na sombra, elas crescem para procurar um pouquinho de sol, porque ela precisa do sol para viver. O animal defende os seus para poder ter a vida, para ele continuar a sua espécie, para ele dar continuidade às suas coisas, né? Ele precisa comer, ele precisa caçar, tudo por instinto. E o homem também tem esse instinto. É um instinto de sobrevivência, é o instinto que ele tem. Então, tudo que ele precisa para sobreviver, ele procura instintivamente procurar.
Só que o ser humano começou já a entrar numa outra área, que aí é a deficiência moral, que traz o poder, que traz a ganância, que traz o egoísmo. Isso são as deficiências do ego. Aí ele foge do instinto. Porque se nós vivêssemos só do instinto, assim como os índios, eles vivem só de instinto, de necessidades, apesar deles serem inteligentes, mas eles fazem isso só para viver, caçam, eles têm tudo. Essa é a minha opinião. Eu acho que eu concordo com você, mas eu acho que vai um pouquinho além. Quando a gente fala sobre esse indivíduo, né, que é Maslow, que ele estudou essas necessidades, você tem a base que é o instinto, é isso que você disse, também é o que eu havia falado, e aí você começa a ter as necessidades que elas vão se sobrepondo, é uma pirâmide, ele forma uma pirâmide, né? O que significa isso? Quando você fala, por exemplo, sobre o ego, o poder, essa coisa toda, ele está bem acima disso, porque é quando você já consegue ter outras necessidades que são superadas, né? Você tem um instinto de sobrevivência, portanto, você precisa morar em algum lugar, você precisa viver de algum jeito, tem que ter um lugar seguro para dormir, tem que ter uma comida para você comer, tem que ter água para você beber e por aí afora. Aí você já começa a querer ter, ao invés de ter qualquer comida para comer, você já começa a ver que comida você vai comer que se adapte melhor à tua realidade. É um outro nível de necessidade. E assim vai até que você chega nesse ponto de uma superação maior, onde você começa a ter essas deficiências que você citou. Mas eu acho que é por aí mesmo. Dando sequência, pergunta 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde uma acaba e começa a outra? Resposta: não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Eu acho que é exatamente o que a gente falou agora, né? Na verdade, o que eu entendo que ele está dizendo é que quando você tem o desenvolvimento da inteligência, você não perde o seu instinto, você continua com ele. Então, ele não é separado da inteligência, ele caminha junto e se desenvolve junto. Aí as suas necessidades passam a ser outras, né? Ou seja, o seu instinto ele passa a não ser só de sobrevivência, como também a questão da escolha, né? Como você falou, no instinto primitivo, você caça, come o que tem. Depois você passa a escolher, você passa a desenvolver necessidades que anteriormente você não tinha, mas caminha junto, né? Ele também vai se aprimorando junto com a inteligência, então não são desassociados. Eu acho que isso tem a ver com a pergunta 75, né? Pergunta 75, ou pergunta 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha a resposta. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Aí eu acho que é interessante a gente mencionar que, como os animais, né, vamos pegar os animais aí com inteligência maior, né, que seriam os animais domésticos, como eles abrigam, por exemplo, né, um filhote de uma outra ninhada e cuidam dele, né? Tem casos, inclusive, até de que cães cuidam de gatos, né? Porque eles têm esse instinto maternal muito forte. E quando você tem inteligência, você tem o direito de escolher, né? Às vezes isso traz bons resultados, às vezes péssimos, né? Certo, Vânia? Tudo bem, eu acredito que você está dentro do correto. Vamos continuar. Bom, item A da pergunta 75. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Resposta: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Acho que é bem o que foi dito anteriormente, né? Olha o comentário de Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas.
ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Eu acho que é exatamente o que a gente havia comentado anteriormente, né? Isso aí Kardec fechou. O que ele disse ali, acabou, fechou. Está certinho. Dando sequência, próximo item, a origem e a natureza dos espíritos. Pergunta 76. Que definição se pode dar aos espíritos? Resposta. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aí tem a nota de Kardec. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. O que Kardec entende o que quis dizer aqui é que ele estava falando antes sobre um princípio universal, né, um princípio de inteligência universal. E aí ele reduz isso agora para o espírito, que ele pode ou não estar dentro de um corpo, pode ser extracorpóreo ou não. Confere, vocês concordam com essa interpretação? Eu concordo. Eu também, é isso mesmo. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e, por isso, denominados filhos de Deus? Olha a resposta do espírito de verdade. Como eu disse, ele estava meio sem paciência, né? Meu Deus, são obras de Deus, exatamente como uma máquina é do homem que a fabrica. Essa máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos porque somos obra sua. Eu acho que ele estava meio bravo aí, né? Eu achei que ele já estava com o saco meio cheio. Para de perguntar coisa que você já cansou de saber que é verdade. E está só na 77, são 1019, né? Imagina como é que ele estava quando terminou esse troço. Pergunta 78. Os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Outra resposta sem paciência. Se não tivesse tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípios, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós é feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Mas ele já falou isso antes, no estudo ali, quando ele começou a falar sobre espírito, o que era espírito, a essência do espírito, como Deus... Ele já falou isso antes, ele vai falar, olha, para de perguntar a mesma coisa. Eu já falei isso antes. Eu só queria fazer um comentário da pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações das suas ou porções desta. Porções desta. Eu acho interessante com aquela fala de Jesus, vós sois deuses. Né? Quando ele diz vós sois deuses, ele não está dizendo que nós somos o Deus criador. O criador. Nós somos criaturas de Deus, ou seja, criados por Deus, mas não o Criador. Mas eu entendo também que nós temos a partícula divina, que é a partícula onde nós exercemos o livre-arbítrio, a partir do momento que nós desenvolvemos a inteligência, nós passamos a exercer com mais força o livre-arbítrio. Mas não quer dizer que nós somos o Criador, nós somos criaturas sempre. Eu acho interessante isso. É o que ele disse ali embaixo. Meu Deus do céu, será possível? Deus criou a gente, nós somos criados por ele, somos sua obra, uma obra sua. Mas eu acho que é importante fazer um comentário, concordando com a Andréa, que quando Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais,
Ele quer dizer o seguinte: não fique esperando de Deus a solução das coisas. A gente já falou disso em vários vídeos nossos de conteúdo de terça e de sábado, que você, né, pede para Deus, ora para Deus, meu Deus, me dá tal coisa, e você não faz nada. Você senta lá e fica, Deus vai me dar, vai cair do céu. Como dizia lá aquele velho ditado, né, do céu cair cocô de passarinho, avião e chuva, só. Não, e outra coisa, até vamos fazer uma brincadeira. Some uma coisa em casa, a gente fala, seu Longuinho, se você me ajudar, eu dou 3 pulinhos. Agora, fica sentado sem procurar para ver se o seu Longuinho acha. Ele pode ajudar, mas você tem que usar as mãos, os olhos e as pernas para ir procurar. É assim que acontece na vida. Agora, se você não se mexer, nada acontece. Com relação à pergunta 78, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E a resposta é sempre muito direta e, às vezes, aparentemente intolerante, no sentido de por que está perguntando isso. E ele volta a dizer, nós somos criaturas de Deus. Nós não somos onipotentes, onipresentes e oniscientes, como é o Deus Criador, né? Então, nós tivemos um princípio, com certeza, existiu algum momento em que fomos criados. Nós somos criaturas, Deus nos criou, mas não quer dizer que nós somos Deus, né? Deus na sua onipresença, onisciência e onipotência. Então, ele acaba dizendo de uma forma mais explicada a mesma coisa, mas que nós realmente tivemos um início, né? Nós não existimos eternamente como nós entendemos hoje a figura de Deus, né? Eu digo novamente, como entendemos hoje, porque ainda nós não temos nem condições de entender ainda quem é Deus, como é Deus, enfim, está muito distante ainda do nosso entendimento. A Vânia fez um comentário num dos nossos vídeos, né, quando ela disse, Deus não existe. E, na verdade, né, muita gente pode até interpretar errado. Quando ela fala Deus não existe, é que, assim, a energia de fazer as coisas está dentro de nós. Deus criou tudo isso. E meio que, do jeito que o Espírito de Verdade responde essas perguntas aí, Deus já criou, agora vamos viver, gente, né? E aí vamos olhar. A língua portuguesa, ela estabelece essa diferença. Deus em letra maiúscula é um só. Deus em letra minúscula somos todos nós, porque nós criamos. Nós criamos utilizando para isso esse princípio divino que existe dentro de nós. Bom, dando sequência aqui, pergunta 79. Pois que há 2 elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Mais uma resposta sem paciência. Evidentemente, os espíritos são individualização do princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material. A época e o modo por essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, é isso aí. Pergunta 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Resposta: é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Não, o que quer dizer é que Deus não entra de férias, a máquina está sempre produzindo e é ininterrupto. Não tem jeito. Se não é aqui, é para outro lugar, mas a máquina está sempre funcionando. É isso. Pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta: Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Quer dizer, espíritos não fazem espíritozinhos. A gente é Deus na medida que a gente produz corpos. A partir da ligação dos gametas, a gente produz corpos. E aí esses corpos são animados por espíritos que vêm de Deus. Correto, é perfeito. Sem comentário. Pergunta 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Já o espírito de verdade manda ele passear, viu?
Resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa, e a matéria, ponto, né? É a matéria quinta essenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Na verdade, é um tipo de matéria, né? Para quem está acompanhando aqui esse estudo, eu sugiro assistir o nosso vídeo, que eu acho que ainda vai ser publicado, sobre se seres extraterrestres existem. Nós conhecemos esse tipo de matéria que nós vemos, que é a matéria condensada, no qual nós somos formados e tudo aqui na Terra é formado. Mas aqui, quando ele diz que não é bem assim a pergunta de Allan Kardec, quer dizer que existem várias maneiras de existir matéria, né? Seria uma matéria não corpórea como nós conhecemos, mas é um tipo de matéria, sim, né? A partir do momento que o pensamento inteligente habita um corpo, né, seja ele visível ou não aos nossos olhos, ele está dizendo aqui que é um tipo de matéria, sim, só que é uma matéria diferente daquela que nós estamos acostumados a ver. É a matéria quintessenciada. Mas nessa época, ainda não era nem comprovado cientificamente o espírito. Hoje já se sabe pela física quântica, né? E já está comprovado perfeitamente que é uma matéria diferente daquela dos 5 sentidos. Não só comprovada pela física quântica, mas como já mencionamos também em outros vídeos, né? Experimentos feitos, né, de corpos de pessoas, né, que estavam encarnadas e que desencarnaram no momento do seu desencarne, pesam 27 gramas menos do que antes. Significa dizer que o espírito, a alma, né, que ela está encarnada, ela tem peso e ela é material. Só que você não enxerga. Aí é que vem a quintessência. Perfeito, vamos continuar. Comentário de Kardec sobre o assunto. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. É o que eu acabei de dizer, né? Nós somos cegos, na verdade, a todo tipo de matéria existente. Nós apenas, através dos nossos olhos, captamos aquilo que os nossos olhos estão preparados para captar. Mas daí dizer que não existe outro tipo de vida, outro tipo de existência, outro tipo de matéria, é uma distância muito grande. E a ciência comprovou, da época de Kardec para cá, que, na verdade, só o que nós enxergamos é luz. Quando uma luz está acesa e você nota que existe um objeto, é porque ele reflete naquele objeto e essa luz é que vem para os seus olhos e você consegue interpretar pelo cérebro. Ou seja, tudo é luz. Independente de ela estar, dela mostrar para você onde ela está e você, com isso, poder exercitar os seus 5 sentidos. Certo, e o cego também pode perceber que a luz está acesa pelo calor. Principalmente se a luz é amarela, ela emite um pouco mais de calor. Ele pode perceber isso. E alguns deles, com certeza, sentem isso. A maioria não, porque é muito imperceptível e não estão prestando atenção se está aceso ou se está apagado. Mas se eles pararem para perceber, eles têm percepção suficiente para saberem se está apagado ou não, pelo calor que ela pode emitir. É isso. Então, eu acho que hoje já está bem, né? Nós já estudamos bastante.
Como a gente comentou no início, e como a gente está aí com essa limitação técnica hoje, o que a gente chutou, né? Na verdade, o que eu chutei para colocar na apresentação terminou, então, semana que vem a gente se vê novamente para mais um capítulo do estudo do Livro dos Espíritos. Quero agradecer a todos a presença, convidá-los para assistir os outros vídeos do nosso canal, assistir os shorts também. Não se inscreva no canal, aperte o botãozinho que está aqui do lado e deixa o like. O like é muito importante para a gente poder sentir que você gostou do nosso trabalho. Legal a ideia? Grande beijo no coração, até a semana que vem. Axé. Axé. Axé, minha gente. Boa noite.